Pronto, bom dia então a todos. Hoje é dia 18 de junho, estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, turno da manhã, e nós vamos continuar falando hoje sobre crimes contra a dignidade sexual. Na última aula nós falamos de alguns delitos que envolviam duas pessoas, um agente e uma vítima, né? Por meio da vítima, o agente ia satisfazer o próprio prazer, o próprio interesse. Agora nós vamos tratar de um tema em que envolve no mínimo três pessoas. Um agente, né, um sujeito que vai se beneficiar da exploração sexual, uma vítima e esse agenciador que vai providenciar essa satisfação do prazer alheio. São os crimes que eles chamam de lenocínio, né, que basicamente é um comércio sexual. Eu havia colocado para vocês um caso, né, da Ana Luísa, pedi que vocês lessem, conseguiram dar uma olhadinha nele? Alguém pode resumir aí rapidamente do que se trata esse caso? Quem se habilita? Professora, eu posso. Então, vamos lá. Bom, esse caso, ele trata de um possível tráfico de pessoas, que é uma mulher de 26 anos, que morava em Manaus. Eu tô falando, mas eu não tô lendo, então, se tiver alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Que morava em Manaus, tinha algumas dívidas para pagar, estava desempregada, e viu um anúncio de emprego em São Paulo para trabalhar em um bar. Ela tinha em mente não pegar dinheiro para viagem com o dono do bar, porque ela não queria cair em uma possível máfia, mas acabou pegando dinheiro com ele para viagem. E ela foi até esse bar. Quando chegou lá, aconteceram algumas coisas. Um homem pegou os documentos dela. Ela descobriu que ela não teria carteira assinada por um período e foi levada até esse suposto bar, que quando ela chegou era uma casa de prostituição. E aí, quando ela chegou lá, ela descobriu quais eram as condições que ela deveria trabalhar, foi levada para o alojamento dela, que não tinha condições de moradia como ela imaginava, e aí ela tinha que trabalhar muito, ter muitos clientes, e para pagar essa viagem que o dono do bar pagou para ela, para pagar a estadia, tinha que comprar as próprias roupas que ela usava para trabalhar. E aí, no final, ela se apaixona por um dos clientes dela, e aí ele começa a pagar as dívidas dela, e aí ela sai do esquema de prostituição, mais ou menos isso. Ótimo, Letícia. Então foi um conto de fadas. No final se casou e viveu feliz para sempre? Mais ou menos isso que tá lá. Não Ô, acho que isso gente, acontece com muita frequência, mas foi o que tá na história. tá. O pessoal aqui, ó, eu coloquei aqui no chat, né? Pediria, a gente podia, eu queria, vamos esperar aí uns 5, 10 minutinhos. Eu queria que vocês fossem lá, né? É uma ferramenta que se chama Kialo, né? Assim falando em português, que é sobre argumentação. Então lá vocês têm essa questão se a Ana Luísa foi vítima de um tráfico de pessoas. Existem argumentos prós e argumentos contra. O contra está ganhando, ou seja, ela não foi vítima de tráfico de pessoas. Vocês podem lá clicar no coraçãozinho para o argumento que gostaram mais. À medida que ele é mais clicado, vai aumentando de posição. Vocês podem refutar algum argumento clicando nele, manifestando pró, contra, porque aí vai formando uma rede de argumentação. Então, eu queria que cada um de vocês fosse lá, clicasse nesse link e se manifestasse. Vamos esperar aí
que vocês tentem estruturar essa discussão lá para a gente ver os principais argumentos pró e contra a situação da Ana Luísa, tá bom? 5 minutos aqui, ó. 5 minutos. Beleza. Pessoal, só uma pergunta. Vocês estão adicionando argumentos aí, pró e contra, na ferramenta? Porque para mim está meio estagnado aqui. Eu estou pensando, professor, para adicionar alguma coisa. Ah, tá. Então tá, isso. Pensem a respeito aí. Às vezes pode ser coisas simples, assim, sabe? Uma frase e tal que vocês acham que é um indicativo de um tráfico, um outro item que não seria. Vocês podem refutar algum argumento. Aqui, ó, aqui fala, ela tinha liberdade para ir onde quisesse. Demonstra que não há tráfico. Será que é isso mesmo? O caso se refere a isso? Fala dessa liberdade? Sobre isso, eu acabei de colocar um comentário aí, que assim, Ótimo.
Eu entendo que tem essa liberdade, mas implicitamente, na verdade, ela estava coagida a não sair dali, né? Professor, Pois não, André. eu tiro uma dúvida minha. Quando tem um argumento contra, e aí eu coloco um argumento contra esse argumento contra, ele tá indo como um argumento pró, ou tipo, o contra do contra é a favor do contra? Não, é igual, por exemplo, a Bruna colocou aqui. Então, assim, se você colocar aqui, ó, ela tinha liberdade para ir onde quisesse. Você clicando aqui à direita, né, tem um comentário. Aí tá aqui, tem um comentário dela que criou este contra. Então, assim, tá indo contra o contra, então é pró. Mas aí acaba que ele não aparece lá no pró, assim, né? Ele aparece aqui no contra porque está vinculado ao contra, mas ele é desfavorável ao contra. Ah, sim, entendi. Tem um outro contra aqui, ó. Falaram que o caso melhor se amodaria no trabalho escravo, mas que não seria o tráfico. Ah, não, aí tem aqui, concordo, pois Ana deveria respeitar as regras internas do clube e submeter as exigências feitas pelo dono do clube. E aí é um argumento interessante aqui, ó. Então tá, poderia ser um trabalho escravo, ok. Mas será que o tráfico de pessoas não é praticado com a finalidade de um trabalho escravo? Então, sim, existe um trabalho escravo. Podemos, talvez, identificar um tráfico anteriormente ou não? O fato de haver um trabalho escravo já não seria um indício forte de que houve um tráfico prévio? Professor, eu queria só tirar uma dúvida aqui. Em Sim. relação a tráfico, o consentimento da vítima, ele muda alguma coisa? Oi, a princípio, se há um consentimento, não há crime. Entendi. Ô, professor, esse contra aí é uma continuação, na verdade. Porque primeiro eu falei sobre isso, foi eu que coloquei. Eu falei sobre a fraude e depois falei sobre o trabalho escravo. Isso, não, Aí sim. foi por isso. Não, tá certo. Eu ia falar, eu achei que era contra, mas eu vi que era a favor, não é isso? A continuação. Não, é contra mesmo. Não, não, é a favor do contra, né? É a continuação do contra. Professor, Oi. numa das leituras que você passou, tinha uma parte que falava que para o protocolo de Palermo, o consentimento seria relevante para poder caracterizar o tráfico. Nós vamos chegar lá, então. Ah, tá. Eu vou contextualizar um pouquinho melhor. Aqui, ó, já se passaram 10 minutos. Acho que nós podemos avançar aqui. Qual que é a questão, né? Esse caso da Ana Luísa, ele é baseado em fatos reais.
né? Não é uma coisa rara de se acontecer. Às vezes recebe uma proposta de um trabalho, pode ser totalmente enganada, mas parece que não é o caso dela, não sei se todos concordam. Ela sabia mais ou menos o que aconteceria, mas ela falou assim, não, eu sou esperta, eu não vou cair aí em nenhum golpe. Foi mencionado, né, que um dos argumentos mencionou aqui que quanto ao tipo de trabalho, né, ela tinha pensado que poderia desempenhar funções típicas de um bar, como limpeza ou trabalho de garçonete, né, foi um dos argumentos prós ao tráfico. Mas, assim, eu acho que talvez pudesse aqui botar um contra, chegar e falar assim, ó, será que foi isso mesmo? Pelo problema não dá para perceber que ela sabia que poderia ser prostituição, que ela ganharia com isso, mas ela não se deixaria, como é que fala, se perder, né? Faria talvez programas do jeito que ela imaginaria que fosse, do jeito que quisesse, sem que, né, ficasse lá vinculada, presa ao estabelecimento, né? Argumentos pró. Aí o que aconteceu? Ela chegou na cidade, né, foi levada para um local, os documentos dela foram retidos? Foram, né? Então, assim, houve a retenção de documentos. Isso aí já é uma coisa um pouco atípica, né? Precisa um empregado, assim, que trabalha no estabelecimento, ter documentos retidos? Qual que seria a finalidade disso? Ela era transferida constantemente para outros clubes, né, da cidade. Isso aí era uma forma de tentar evitar com que ela criasse alguns laços, né, com clientes, com o mundo exterior, como foi mencionado, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que tem esses argumentos prós, né, está se falando, ó, o tráfico em si não houve, pode até ter havido depois, né, pelo isolamento geográfico, uma servidão por dívida, um trabalho escravo. Não houve fraude no transporte dela, né, ela foi de espontânea vontade, ninguém a obrigou, ela tinha que reembolsar o dono pelo valor, sabia que isso conseguiria, né? Foi dito também que ela tinha liberdade para ir onde quisesse e que né, não houve violência, grave ameaça, fraude, coação ou abuso. Mais algum argumento que vocês queiram dizer, mencionar, que pode assim ser a favor ou contra a caracterização do tráfico de pessoas? Professor, eu queria falar sobre a configuração ou não da fraude. Sim, diga, Eu né? acho que podemos dizer que configurou a fraude num sentido mais amplo, assim, não no sentido que muitas vezes a gente usa como falsificação de documento ou de fraude fiscal. Porque, por exemplo, no próprio protocolo de Palermo fala entre as formas de praticar o crime, por exemplo, mediante violência, ameaça, fraude, cita também a possibilidade por engano. E na tipificação brasileira não cita a forma do engano. E aí, mas eu acredito que esteja englobado nessa questão da fraude. Porque, por exemplo, o Brasil é signatário dessa convenção, não incluiu a forma engano, mas eu acredito que está englobado na fraude. E ela foi enganada quando foi para São Paulo, achando que ia exercer uma profissão diferente da prostituição, ao meu ver. Tá, perfeito. Isso pode ser realmente um elemento caracterizador da fraude, que ó, o trabalho é esse, chega num local, é outro tipo de trabalho, né? E aí um trabalho que não havia sido combinado, uma inovação, digamos assim, na combinação feita. Outra coisa também que pode acontecer é o seguinte, o trabalho é esse mesmo, eu sabia, mas no momento de executar esse trabalho, ele é bem diferente do que havia sido mencionado, né? Igual, por exemplo, uma retenção de documentos, isso aí tinha sido combinado, você reter, digamos assim, é quase que uma servidão por dívida, né? Você pode sair aqui, abandonar o trabalho, sair do trabalho depois que quitar sua dívida. Isso aí não é normalmente o que acontece nos casos de servidão por dívida. Aqui, ó, você está recebendo, você está trabalhando, mas aqui você tem despesas com relação a esse trabalho. E com essas despesas você só vai poder ser liberado a partir do momento que você pagar. Será que isso aí é uma forma de um trabalho lícito, né? Um ajuste nos termos, de acordo com a lei?
Então, assim, tem vários aspectos aí que podem ser questionados a respeito aí da fraude ocorrida. Pessoal, eu acho que assim, vamos avançar um pouco na minha explicação, nós vamos chegar especificamente ao tráfico de pessoas, e aí eu vou tentar esclarecer todos esses pontos, inclusive essa questão assim, peraí, o protocolo de Palermo no texto falava que o consentimento da vítima, né, era dispensável, tal, e aqui não. Nós vamos tratar isso aí com mais detalhes. Deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação. Só um instante. Já vai. Isso. Então, antes de mais nada, pessoal, eu queria trazer para você alguns dados. Nós temos aí um atlas de violência no país, né? Acho que cada ano assim, eles procuram atualizá-lo. Esses aqui são dados do mais recente que eu localizei. Acaba que vocês vão ver que pesquisa, normalmente no Brasil, no mundo não sei, mas, por exemplo, é uma pesquisa feita em 2021 com dados o quê? De 2018. É porque às vezes não dá para você fazer uma análise, não tem a coleta de dados, sabe, o mais fresca possível, não é possível analisar os dados mais recentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, dados de 2016. E o que aconteceu? Estupros no país em 2016 foram de aproximadamente 50 mil casos. É muito, é pouco? O que acontece é que, pelos estudos realizados, os casos de estupro têm uma subnotificação de 90%. O que isso significa? Significa que provavelmente esse número de estupros é 10% do que realmente aconteceu. Os outros 90% são essas subnotificações, ou seja, não foram levados ao conhecimento das autoridades. Às vezes a pessoa é vítima de estupro, é um estupro que ocorre, pode ser dentro de casa, na maioria das vezes, pode ser até mesmo no meio da rua, por estranhos, mas a vítima prefere não notificar. Dessas vítimas, né, 10% sofrem de algum tipo de deficiência. Eu me lembro de casos assim que eu já peguei quando eu estava na Justiça Estadual, assim, terríveis. Eu me lembro de uma situação em que um vizinho, ele ia na casa de uma vizinha dele, essa vizinha, ela tinha uma paraplegia, né, e ficava numa cadeira de rodas, então, assim, a capacidade dela oferecer resistência era muito grande. Ele esperava que a casa estivesse vazia, chegava lá na casa, entrava no quarto dela, tirava ela da cadeira de rodas, né, quando ela estava sentada, despia, tinha relação sexual com ela, ameaçava de morte caso ela contasse para alguém, colocava a roupa nela, colocava na cadeira de rodas e ia embora. E fez isso diversas vezes. E o fato só veio a ser descoberto quando ela engravidou. Nesses dados, quando existe um conhecimento entre vítima e autor, né, não é um crime praticado por estranho, né, normalmente, em 80% dos casos, ele acontece dentro da residência. Isso, o que acontece explicando o seguinte, estupros familiares, normalmente, né? As vítimas têm um conhecimento, uma relação, né, de violência dentro de casa, violência sexual, e isso aí é uma forma muito comum da prática do crime aqui no país. Se nós formos verificar aqui, ó, a questão da idade, esse em azul aí são vítimas, né, com menos de 13 anos. Isso aí seria vulnerável, né? De 14 a 17 anos, né, as vítimas menores de 18 anos. O que a gente observa aí ao longo dos anos? Veja que em 2016, 51% das vítimas tinham menos de 13 anos, 17 menos de 17 anos. Somando tudo, dá quase 70%. O que a gente pode concluir é basicamente isso aqui, ó. Mais de 70%, talvez, né, quase 70% das vítimas são jovens, né? Ou seja, as pessoas em formação são aquelas que mais sofrem, né, de violência sexual aqui no país. Outros dados, né? Vamos avançar aqui. Opa, passei demais.
essa questão aqui do grau de parentesco, né? Quando, assim, é um adolescente, né, quando é criança, você vê aí 30% mais 26%, né, crimes praticados aí por pessoas conhecidas, né, 56% do total. Com desconhecidos, é mais comum pegar pessoas, né, acima de 18 anos. O que acontece? Provavelmente, qual que é a explicação para isso? Dentro de casa, né, se aproveita da vulnerabilidade das vítimas para praticar o crime. Né? Agora, essas vítimas não costumam, talvez, ficar na rua, trabalhar, tal. Elas normalmente, né, têm uma vida mais restrita, escola, casa, né, por aí vai. Então, talvez seja mais provável que fora de casa as vítimas escolhidas sejam pessoas maiores de 18 anos, que já têm uma vida independente, saem com maior frequência, trabalham, estudam, né, e por aí vai. Tem casos aí de cônjuges, né, que também até hoje existe, né, estupro em relação marido e mulher. Houve um tempo, não sei se foi o Magalhães Noronha, né, era um dos autores, que ele falava, não existe estupro entre, né, marido e mulher, né, faz parte do dever conjugal da mulher. É uma concepção hoje, né, acho que nem de cunho histórico tem mais, isso é realmente totalmente ultrapassado. Voltando ao caso aí da Ana Luísa, né? A gente já havia falado na questão de prostituição, se é um crime ou profissão. Eu já apresentei esse slide para vocês quando nós falávamos de crime contra a organização do trabalho, né? Podemos considerar que ela é uma profissão, né? A classificação brasileira de ocupações reconhece como uma profissão, uma atividade validamente remunerada. E aí a questão é, tá certo, eu posso exercer a prostituição individualmente, mas aqui no Brasil, como nós veremos, não podem explorar essa minha prostituição. Ou seja, posso exercer atividade ilícita, mas explorar essa atividade ilícita por terceira pessoa é uma atividade ilícita. E aí nós vamos tentar também descobrir por quê. Muitas vezes, nesse aspecto, pessoal, a gente fala em paternalismo penal. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que sim, nós até já comentamos isso aí por alto, mas tem o Dworkin, tem também um autor chama Feinberg, que eles mencionam, né, falam dois tipos de paternalismo, o puro ou direto, né, dependendo do autor, ou o impuro ou indireto. O que seria esse paternalismo puro? É mais ou menos o seguinte, a pessoa, você presume que ela está assim, desamparada, está numa situação vulnerável, ela, em tese, não teria condições de consentir com aquele risco, né? E aí a lei estabelece uma proteção para ela. Né? Não existe ninguém que esteja explorando essa pessoa. É tipo assim, é um risco que ela corre pela situação que ela própria se coloca, a princípio. E aí eles falam, isso aí, quando se proíbe esse tipo de conduta, é o mais puro paternalismo. A princípio, se a gente quiser afastar esse paternalismo, o que nós vamos fazer aqui? Você é responsável pelo seu destino. Você quer se colocar nessa situação, isso é seu problema. Você é adulto, capaz, tome suas decisões. E tem um paternalismo impuro ou indireto, é um pouco mais sutil, e talvez tenha maiores explicações, que quando se envolvem duas partes. Existe, em tese, um relacionamento, uma pessoa em relação à outra, e aí, tipo assim, essa relação jurídica que se estabelece entre elas precisa de uma proteção penal para que não haja uma exploração, talvez excessiva, ou mesmo uma exploração por si só, de uma pessoa que está numa situação de poder em relação à outra, né? Isso aí são os vários casos aí de crimes contra a dignidade sexual. Os crimes que nós temos no Código Penal, casa de prostituição, rufianismo, dizem mais respeito a isso, né? É proibido manter uma casa de prostituição para fins de exploração sexual. Então, se eu quiser montar uma casa com adultos que consintam, que permitam, que recebam salário, que sem nenhuma violência e coação eu não posso? A princípio, não. Porque a lei acredita que isso aí existe uma exploração e isso aí envolve uma pessoa explorando a outra, né, deveria ser proibido.
Ah, mas qual que é a diferença do paternalismo puro? Não, na realidade, no paternalismo puro é mais ou menos a situação. A lei acredita que tem uma situação ruim, de prejuízo para a pessoa, embora não haja uma pessoa que a explore. Ela que está se colocando em algo que vai colocá-la, vai pô-la em risco. E isso a lei deve evitar. Então, gente, por isso que muito se discute. Nós temos que punir o uso de maconha, o porte de maconha para uso pessoal. Isso aí não é a própria pessoa que está se colocando em risco. Se ela é adulto, pode decidir pelas coisas, por que nós temos que punir? Nós tínhamos uns delitos no Código, na Lei de Contravenções Penais, crimes de mendicância, vadiagem, que era assim, alguém não tendo trabalho honesto, tal, levar a vida sem ter uma atividade ilícita. Mas qual que é o problema disso? Que mal que essa pessoa está trazendo para alguém, não é? Mas temos outras situações, a eutanásia. Né? Em alguns países, a eutanásia é permitida. Né? Pessoas adultas firmam um contrato, existem casas próprias, estabelecimentos de saúde que permitem que isso seja feito, mas aqui no Brasil isso não se aceita. Venda de drogas. Em alguns países se admite, né, a venda de drogas, como lá nos Estados Unidos. Não de todas as drogas, mas a maconha, por exemplo. E isso é feito aí em estabelecimentos comerciais, regulamentados, tudo. No Brasil ainda não. Lá na Holanda houve, né, se permitiu o comércio, casas de prostituição, né, para encontros sexuais, tal. No Brasil ainda não. Né? Então, assim, nós temos que ver, em tese, vai depender muito da concepção que um país tem sobre, né, o que tipo de proteção temos que dar para a nossa população, para escolher tipos penais que vão receber ou não uma tutela penal. Eu acredito que o Brasil, em diversos aspectos, ele tem uma rede de proteção mais ampla, né? Mesmo situações individuais, quando não envolve uma segunda pessoa, ou nessas situações em que há uma relação jurídica entre elas, nós temos vários tipos penais que visam criminalizar esse tipo de conduta. Nós veremos lá, quando tratarmos da lei de drogas, estamos avançando. Antes, ter drogas para uso pessoal era um crime que previa, a pessoa podia até ser presa. Hoje, já no Brasil, já está tendo uma concepção de que é uma questão de um tratamento. A pessoa ainda sofre uma sanção penal, mas é uma sanção penal que, pelo menos, não vai levá-la à prisão. Então, quando a gente analisa o caso da Ana Luísa, eu acho que a gente pensa muito isso. Aqui, ela merece realmente tutela penal? Ela não foi uma adulta que validamente consentiu em praticar um ato ciente de tudo aquilo? Por que o direito penal tem que intervir? E aí eu acho o seguinte, o direito vai ter que intervir sempre que houver algum vício no consentimento, algum tipo de fraude, um engano, uma violência, uma ameaça, que aí, às vezes, a situação inicial poderia ser até aparentemente aceitável, mas no curso dela, no desenvolvimento, descambou para fraude, violência, ameaça, talvez o direito penal tenha, sim, que entrar. Então, falando sobre isso, vamos voltar àquela nossa divisão de Código Penal de 1940, a lei atual e o futuro projeto de lei, né, que, como eu disse, eu acho que não vai virar lei, Código Penal, não, mas que, pelo menos, é um ponto de atenção para a gente ter uma referência sobre essas discussões. Então, vamos lá. Nós temos aqui crimes, né, que previstos aí desde 1940. Esses crimes, eles podem ter sofrido alguma mudança, sabe assim, de redação em data recente, né? O crime de mediação para servir a lascívia de outrem, casa de prostituição, rufianismo, nós vamos falar sobre cada um deles. Eles tinham no passado e existem até hoje. Né? São formas de lenocínio, ou seja, formas de exploração sexual, né? De comércio, de ganhos pelo comércio sexual. E aí a questão é a seguinte, como que vai ser no futuro? A princípio, no futuro, o Código Penal não vai trazer nenhuma dessas modalidades. Ou seja, talvez o Código futuro ele está saindo de uma posição mais paternalista e sendo mais o que? Um padrasto, né? Fala assim,
Você é maior de 18 anos, você pode decidir as coisas pela sua vida, quer optar por se prostituir, quer trabalhar com alguém, entregar para ela os ganhos da sua renda, né? Da atividade sexual, sem que haja coação, fraude, nada disso, faça o que você quiser. Mais ou menos por aí. Vamos depois entrar em mais detalhes. Como que era o tráfico de pessoas? Pessoal, a primeira forma de tráfico que foi criminalizada no país em 1940 era tráfico de mulheres. Era uma visão assim muito de gênero, né? Fala assim, ó, só mulheres poderiam ser vítimas de crime. E de 1940 até 2005, essa foi a redação do Código Penal. Não havia tráfico de homens, por exemplo. E o tráfico que existia, gente, era só para exploração sexual, para fins de prostituição. Em 2005, eles mudaram, né, a nomenclatura para quê? Para tentar se ajustar ao Protocolo de Palermo. O Protocolo de Palermo fala de crianças, fala de pessoas. Então, assim, homens, mulheres, crianças. Então, chegou assim, ó, vamos transformar, então, em tráfico de pessoas. E vamos fazer como no protocolo. Existe um tráfico interno, mas o protocolo trata muito do tráfico internacional. Então, são duas modalidades de tráfico. A pena foi aumentada, né? E para ambos os crimes passou a ser de 3 a 8 anos. Só que esse ajuste ao protocolo de Palermo, que é de 2003, não foi feito de uma maneira muito correta. Então, o que aconteceu? Aconteceu que na reforma aí de 2009, eles melhoraram um pouquinho a redação, continuou a ter o tráfico internacional interno, né, o tráfico doméstico de pessoas, só que as penas começaram a variar. O tráfico internacional é mais grave, pena de 3 a 8 anos. O tráfico interno, a princípio, é menos complexo, pena de 2 a 6 anos. Isso aí durou, né, de 2009 até 2016, quando foi aprovada a Lei 13.344, que introduziu o artigo 149A no Código Penal. Esse artigo 149A, né, que trata do tráfico de pessoas em geral, ele, assim, é meio que um divisor de águas, porque ele procurou realmente se ajustar ao Protocolo de Palermo, embora não, assim, tenha sido 100%. O que ele ampliou? Ele ampliou a forma do tráfico, porque antes, até então, gente, até 2016, tráfico de pessoas no Brasil era só para exploração sexual, para fins de prostituição. Com o artigo 149, nós começamos aí a incluir também para fins de trabalho escravo, adoção ilegal, qualquer tipo de servidão, remoção de órgãos, né, e a exploração sexual, que sempre foi o marco decisório. Uma coisa que é interessante mencionar, até 2009, o tráfico não dependia do consentimento da vítima. Então, o que era o crime? O crime era o seguinte, traficar pessoas, né, emigrar, remeter para fora do país, alojar, transportar, né, vítimas para exploração sexual. Ponto. Ah, mas a pessoa quis ir. Ah, não importa. Só o fato de você levar alguém para fora, ainda que ela queira, é tráfico de pessoas. Era uma forma de paternalismo mais, assim, incisiva. Falou assim, mas e se a pessoa quiser ir trabalhar? Não tem jeito. Mas deixa eu te contar, ela é prostituta aqui no Brasil. Ela trabalha na rua ganhando uma mixaria. Ela quer ir para a Itália ganhar em euros. Tem uma rede de apoio, de ligações e tal, que costumam fazer isso. Recebem as pessoas lá para que possam trabalhar. Isso é crime? Ah, é crime. E aí o que aconteceu? Resolveram, então, chegar e falar assim, não, mas peraí, pelo protocolo de Palermo, lá na verdade, nós vamos ver, são 3 elementos para caracterizar o tráfico. Precisa de uma ação, de um meio e de uma finalidade. Essa definição aqui no Brasil que existia, não previa um meio. E aí, a partir do 149, começou a se prever esse meio. Qual que é o meio? Essa exploração, né, esse transporte, alojamento, recrutamento, ele tem que se dar por meio de fraude, por abuso,
coação, violência, grave ameaça. Se não houver isso, não haverá mais tráfico de pessoas. Ou seja, se houver o consentimento da vítima, né, isso não vai acontecer. E aí, pessoal, qual será que é a melhor proteção? O mais correto é proteger. Eu até gostaria que vocês respondessem aí, colocassem no chat ou então falassem. Será que é preciso, para caracterizar o tráfico de pessoas, né? Nós tivemos as duas modalidades, essa atual em vigor e a anterior. Precisa realmente de ter coação, fraude, abuso, ou bastaria, como na legislação anterior, dar uma tutela um pouco mais forte? Bastaria simplesmente um alojamento, um transporte, um recrutamento para fins de exploração sexual? O que vocês acham? Eu acho que realmente precisa ter essa fraude, essa coação, porque hoje, se eu não me engano, é outro crime esse levar pessoas ilegalmente para outro país. Então, isso já é satisfeito por outro tipo penal, quando houver, né, o consentimento. Isso, Letícia, é verdade. Realmente nós vamos falar sobre isso também, um outro delito que existe aí relacionado a isso, quando há o consentimento. Diga, Thaís. Professor, é porque eu acho que o problema é que muitas vezes o consentimento ele pode ser viciado, né? Então, assim, a pessoa diz que quer, mas ela não tem muita opção para realmente dizer que quer aquilo, sabe? Às vezes ela não tem muita outra escolha e vai acabar enquadrando nessa situação de consentimento. Sim, isso é verdade. Ô, pessoal, isso, na realidade, isso aí tem os prós e contras, né? Eu me lembro que eu fui num evento lá em Buenos Aires, encontrando lá, conversando com os representantes do Ministério Público da Argentina. E eles chegaram e falaram que lá na Argentina aconteceu justamente o contrário. Antes se exigia o tráfico, a fraude, a coação para poder caracterizar. A partir de, acho que 2011, não, foi até mais recente, parou de se exigir. Então, basta simplesmente a exploração, né, com a finalidade de transporte, né, com alojamento, tal, com esse tipo de ação. E aí os promotores, também a visão dos promotores, né? Eles falavam assim, nossa vida melhorou demais. Porque antes o que acontecia? Nós pegávamos situações de exploração sexual muito graves, mas às vezes nós tínhamos que provar que houve uma fraude, tínhamos que provar que houve um abuso, e às vezes produzir essa prova era difícil. O pessoal achava que assim, a pessoa quis, tem que provar que houve fraude. Tal. Mas igual no caso da Ana Luísa, como nós vamos provar que houve fraude? A princípio, a gente tinha que chegar e falar assim, as condições de trabalho oferecidas eram essas. Quando executado o serviço lá na boate, a condição era outra. E aí eu tenho que ter testemunha para falar como é que foi a proposta anterior, como é que era efetivamente o trabalho dela executado. Então, assim, tem que ter testemunhas, provas de que houve essa fraude. E aí os promotores falaram uma coisa que eu achei interessante. Falaram aqui, em 95% dos casos, tem alguma irregularidade. Vai ter um engano, um abuso, uma fraude. O difícil talvez seja provar isso. Agora, como a lei nos liberou disso, hoje fica muito mais fácil processar as pessoas, os traficantes de seres humanos. E aqui no Brasil, assim, a princípio, eu achei que era uma evolução, pode ser uma evolução, mas realmente hoje se exige isso, né? Se por acaso for uma coisa consentida, a princípio, não. A questão, então, se nós temos alguma dificuldade, no caso da Ana Luísa, de falar se houve fraude ou não na situação dela, imagine a dificuldade de provar a existência de fraude, se ela efetivamente existiu. Nós estamos na dúvida só no enquadramento. Imagina quando a gente precisa comprovar num processo criminal cada um desses itens. Né? Então, assim, para o réu é muito melhor uma acusação que dependa da fraude e tal. Para, né, a vítima, né, e para a acusação é muito melhor um crime em que não se exija esses elementos. Diga, Natan. Professor, agora, com toda a discussão, acabou me lembrando o nosso professor de processo penal, que ele diz, né? Que muitas vezes a gente coloca uma garantia processual como um empecilho para a acusação e não vê
essa garantia, né, essa dilação probatória também no agente, né, ou no suposto autor do crime, ou como uma garantia constitucional para ele, né, que não haverá condenação sem uma instrução probatória adequada, né? Sim. E aí entra em toda essa questão, só para comentar que às vezes a gente precisa ponderar onde a nossa política, eu acho que isso exige uma escolha de política criminal mesmo. Sim. Onde a gente quer? O que a gente quer? A gente quer tutelar mesmo isso? Então vamos tutelar, vamos para cima, entendeu? Até porque não adianta um tipo que não atinge, mas também não adianta um discurso de autonomia, que a gente evoluiu muito, que também não dá às pessoas esse poder, ou não pressupõe que as pessoas tenham verdadeiramente esse poder, essa capacidade de escolher por elas mesmas, não defendendo as pessoas, né? Eu estou defendendo só comentando mesmo. Não, mas é isso mesmo. Isso aí é uma escolha política, né? Cada sociedade tem que fazer a sua escolha, de chegar como, né, a Holanda fez. Fala que não, eu vou admitir que possa haver uma prostituição legalizada, praticada a céu aberto, né? Embora essa política deles, né, depois eles até repensaram isso, porque o que aconteceu? Estimulou muito o tráfico de mulheres, né? Era tráfico de pessoas, mas né, as vítimas eram mulheres. Por exemplo, do leste europeu. Elas eram levadas, né, ludibriadas, enganadas, chegavam lá na Holanda para poder se prostituir. Então, assim, se montou uma rede de tráfico para alimentar um comércio aparentemente ilícito. Mas, assim, são escolhas que se fazem, né? Eu fico vendo lá na clínica de trabalho escravo, né? Os estagiários são muito assim envolvidos, tudo. Às vezes eles vão escrever alguma coisa de direito penal relacionado, eles sempre falam assim, ó, tem que aumentar a punição, tem que presumir isso, tem que não sei o quê, tal, tal. Eu falo, gente, ó, realmente nós, como a gente dá muita assistência para a vítima, talvez a visão de vocês fique muito orientada, tem até um certo viés, muito orientada a proteger a vítima a qualquer custo. Mas, assim, o direito penal normalmente não funciona dessa maneira, né? A vítima, sobretudo no Brasil, né, pessoal? Eu acho assim, a impressão que eu tenho, a vítima no Brasil, ela é esquecida, ela não existe, né? Ah, o fulano foi e matou 50 pessoas. Não, vamos ver, realmente, temos que ver os direitos do acusado quase que exclusivamente. Os direitos da vítima, eles são colocados a segundo plano. Essa é uma impressão que eu tenho. Lá nos Estados Unidos, pelo período que eu passei lá e vi aquilo, como funcionava a justiça americana, é totalmente diferente, né? Mas eles também são muito mais, acho que rigorosos, punitivistas, né, nesse aspecto. Então, assim, são escolhas que a gente faz, né? E aí a gente fez essa escolha que a Argentina caminhou no sentido oposto ao nosso, né? Mas a gente, a princípio, é isso que o Nathan falou, que ó, estamos defendendo maior autonomia às pessoas para ela decidir as coisas da sua vida, sobretudo agora aqui na vida sexual, que é o tema da aula. Ô Lucas, diga aí, você tinha levantado a mão? Eu tinha, mas eu acho que era só para que eu fiquei um pouco assim incomodado com esse argumento do Ministério Público de que é difícil provar a fraude, então vamos facilitar a acusação. Porque, assim, o ônus realmente é do Ministério Público, né? Não à toa eles recebem um alto salário, porque eles têm que fazer o trabalho deles de acusar, porque a fraude não pode ser presumida, né? O crime não é presumido, enfim. Mas eu tinha até abaixado a mão que ia ser tão mais polêmico e desnecessário, mas já que você perguntou, falei. E é isso. Não, mas é isso mesmo. E realmente, Lucas, mas deixa eu te falar, e realmente são opções. Igual, por exemplo, nós temos aqui no tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem um dispositivo que fala o seguinte: os bens apreendidos com o traficante, eles assim vão se presumir que são oriundos de crime. Então, eles vão ser levados à venda antecipada desses bens, salvo se comprovado que eles tiveram origem ilícita. O que aconteceu no final das contas? Meio que inverteu o ônus da prova, né? Eles chegaram e falaram assim, aqui, ó, gente, ele é um traficante de drogas. E está certo isso? Eu falo assim, não está de todo errado, não. A pessoa que é traficante de droga, gente, ela normalmente não tem uma outra profissão. Ela vai se dedicar
todo o dinheiro que ela ganha é oriundo do tráfico de drogas. Então, é provável que todo o patrimônio que ela amealha seja decorrente do tráfico de drogas. Então, você pega aí um grande traficante, foi pego aí há uns tempos atrás, aí um colombiano que estava foragido aqui no país, ele tinha uma mansão em São Paulo, cheia de bens, de carros, tal. Foi apreendido, foi preso, tudo foi alienado. Por quê? Ele deveria demonstrar a origem lícita daqueles bens. Tipo assim, o salário lícito que ele ganhou, que ele adquiriu tudo corretamente, talvez venda de ações, negócios, o comércio, tal. Ele não tinha prova de nada disso. Então, houve uma inversão. Uma outra coisa que se pretende fazer aqui no Brasil, que demonstra isso também, as opções. Existe um crime em vários países, que é o enriquecimento ilícito do servidor público. Então, é o seguinte, como é que funciona isso? No enriquecimento ilícito, se um servidor público não comprovar a origem lícita de seu patrimônio, ele pode ser processado criminalmente. O que vocês acham disso? A Letícia falou absurdo, em relação ao enriquecimento ilícito, Letícia? Ou foi o traficante? Em relação às duas coisas, mas eu estava falando sobre o traficante. Eu não acredito que isso está acontecendo depois de tanto tempo de garantias de um processo penal que a gente tem. As pessoas ainda fazem esse tipo de coisa, mas tudo bem. Não, gente, mas eu acho assim, é uma disposição que existe, isso aí aplica-se no Brasil, assim, eu da minha parte, eu não vejo nenhum excesso, né, assim, cada um tem sua opinião, mas essa questão do enriquecimento ilícito do servidor, é possível? Eu fico pensando também o seguinte, fazem isso, pessoal, em outros locais do mundo, será que o pessoal que faz isso em outros locais do mundo, eles são assim, eles são loucos, eles não têm noção de nada? Nós que sabemos o que é certo, não sei, né? Isso aí depende. O que me preocupa muito é quando as coisas acontecem aqui no Brasil e só no Brasil se faz. Isso eu falo, gente, será que isso está certo? Igual, por exemplo, quando eu estava em Michigan e falei sobre o nosso sistema de justiça e as coisas que acontecem aqui com nenhum lugar do mundo, todo mundo fica muito preocupado. Eu chego preocupado assim, falo, é verdade? No país de vocês funciona dessa maneira? Eu falei, funciona dessa maneira. É uma coisa atípica, uma coisa que só acontece aqui, mas... Então, assim, choca um pouco, todos ficam muito surpresos. Vejam vocês, por que eles querem criminalizar o enriquecimento ilícito de um servidor? Houve um caso, por exemplo, em São Paulo, um fiscal do IPTU, né? Ele era fiscal lá da prefeitura, tal, tudo. Durante anos, acho que décadas, ele foi o chefe da fiscalização. Nunca se apurou nenhum ato de corrupção contra ele, mas depois começaram a investigá-lo e descobriram que ele tinha mais de 200 imóveis no nome dele. E aí chegaram e falaram assim, prove a origem lícita desse patrimônio. Ele não tinha como provar. A princípio, era tudo fruto de corrupção. Ele aprovava construções de prédios, aprovava não sei o quê, tal, e sempre ganhando propina. Nunca provaram um ato de corrupção contra ele, mas ele tinha um patrimônio de 200 imóveis. O que a legislação pretende ao criminalizar uma conduta dessa? Vamos simplificar o trabalho da acusação, da investigação. Em vez de ter que provar cada um dos atos de corrupção praticados ao longo da carreira, vamos provar todo esse patrimônio que existe sem nenhum lastro. Se isso existe, é porque, né, houve prática de crime. Nós não vamos conseguir identificar que crime aconteceu, mas é muito estranho que ele tenha um patrimônio desse a descoberto, né? A sonegação fiscal trabalha muito nesse sentido, né? O Al Capone, como é que ele foi preso lá nos Estados Unidos? Não foi por todas as barbaridades que ele praticava, mas foi porque ele tinha lá rendimentos, né, negociava coisa, mas não declarava com imposto de renda. Então, a forma que eles encontraram de puni-lo. Então, é mais ou menos isso. São atalhos que se procuram, né, para punir determinados réus. Está certo fazer isso? Está errado? Depende da opção que o país faz, né? Vamos avançar, pessoal. No futuro, gente, o tráfico de pessoas, ele vai se transformar de um crime contra a dignidade sexual em um crime contra a humanidade, né? O tráfico interno vai ter uma pena, o tráfico internacional vai ter outra pena, e o tráfico para remoção de órgãos, que parece ser o mais grave de todos,
né, pelas consequências que deixam na vítima, né? Às vezes, com debilitações físicas, né, vai ter uma pena de 6 a 12 anos. Mas deixará de ser, então, um crime contra a dignidade sexual. Nós temos o favorecimento à prostituição desde 1940. A questão é a seguinte, né? Houve uma pequena mudança na nomenclatura, no tipo, né? Na rubrica marginal, no título do tipo penal. Acrescentaram-se alguns verbos típicos, como facilitar ou dificultar o abandono, né? A pena permaneceu a mesma, mas eu fico pensando o seguinte: favorecer a prostituição é um crime? Deveria ser? É igual eu falei, prostituição é uma atividade ilícita. Favorecer o exercício de uma atividade ilícita é ilícito? O legislador futuro, a princípio, vai chegar e falar assim, não vai ser mais ilícito. O crime vai se chamar exploração sexual, e aí o que vai ser um delito? Vai ser obrigar alguém a se prostituir, ou impedir, o dificultar até prejudica um pouco essa análise, né, na questão da autonomia. Mas, assim, impedir o abandono também constitui crime. Ou seja, o que eles estão protegendo aqui realmente é o consentimento da vítima. Não existe o consentimento dela, da pessoa que se prostitui, vai ser crime. Agora, ela quis, né, ela foi atraída, foi induzida e topou, não há mais delito. Agora, ela está sendo obrigada a se prostituir, tem uma pena que é até maior do que a pena atualmente prevista. O favorecimento à prostituição vai ser apenas no vulnerável, né? Lá nós vamos ter um conceito de pessoa vulnerável, né? Que vai ser, acho que, o menor de 18 anos, tudo. Mas, assim, isso por causa da formação da pessoa, né? Ela ainda está em formação, não está, né, plenamente madura para definir as coisas, então está muito mais sujeita a influências externas. Então, aí a lei está querendo tutelar um pouquinho mais e dar maior proteção a essa vítima. Dos crimes do nosso Código Penal atual. Eu tentei fazer esse pequeno esquema aí para deixar para vocês claro, assim, tentar deixar mais claro cada uma dessas condutas aí do título do lenocínio, né? Nós temos aí várias infrações, né, e a primeira delas seria o artigo 227. Você induzir alguém a satisfazer a lascívia de outro. Pessoal, vejam bem esse crime. O que seria induzir alguém a satisfazer a lascívia de outra? Eu chegar para uma pessoa e falar assim, aqui, você não quer ir lá no fulano, ter um relacionamento com ele, não? Eu acho que vai ser ótimo para você, você vai gostar. Isso é crime. Isso é mediação para servir a lascívia de outra. Será que isso realmente deve ser criminalizado? Por isso que o Código Penal futuro, ele desaparece com isso aqui. Qual que é a característica desse delito? Vai ser, assim, um agente, né, influenciando, né, a vítima a satisfazer o prazer de uma pessoa. É um pouco diferente do artigo 228. O artigo 228 vai ser um agente, né, que vai induzir, né, e tem outros verbos, atrair, facilitar, impedir a prostituição, vai induzir uma vítima a satisfazer o prazer de várias pessoas indeterminadas, né? Talvez o critério básico entre um e outro de distinção é esse. O 227 tem um destinatário certo. O 228 tem destinatários variados, né, um número indeterminado. Além desses dois delitos, nós temos o artigo 229, que chama-se casa de prostituição. Ele teve uma pequena mudança em 2009, porque antes, em 2009, pela forma de redação do Código Penal, parecia que até você manter um motel constituía esse crime. Era você manter um estabelecimento para fins amorosos. Hoje melhorou um pouco a linguagem, tá? Assim, manter por conta própria ou de terceiro um estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediação direta do proprietário ou gerente. Olha para vocês verem a questão de facilitação de prova. Isso aí nós vamos ter sempre no processo penal, no direito penal. O tipo penal do 229 fala o seguinte, tenha ou não intuito de lucro. Por que tenha ou não? Eles chegaram, quando eles colocaram esse elemento no tipo penal,
A justificativa foi o seguinte: muitas vezes nós vamos ter uma casa de prostituição, nós vamos ter a exploração sexual, mas nós não vamos conseguir comprovar que havia um intuito de lucro. Então, se a gente não comprova que há um intuito de lucro, o crime não vai existir. Então, para facilitar a vida da acusação, eles chegaram e falaram assim: tenha ou não intuito de lucro. Se tiver um intuito de lucro, eu acho que a pena tem que ser agravada, né? Agora, se não comprovado o intuito de lucro, a pena pode ser um pouco menor. Mas isso não vai ser um elemento que vai distinguir se existe ou não um crime. Haja ou não o lucro, haverá o delito. E aí a casa de prostituição, o que significa? É alguém que mantém um local para exploração sexual. Parece um pouco o artigo 230. O artigo 230, o que ele dispõe? É alguém que também está explorando sexualmente outra pessoa, mas ele não utiliza um local para que isso aconteça. Esse alguém, ele está explorando uma pessoa, tirando proveito, né, da prostituição alheia, obtendo lucro, né, fazendo-se sustentar pelos lucros da prostituição. Mas, assim, em termos de especialidade, se eu estou vendo um estabelecimento onde há exploração sexual e a pessoa ofere lucro, é casa de prostituição. Se eu estou vendo a exploração sexual que a pessoa ofere lucro, mas não existe um estabelecimento, será o rufião. E aí, gente, surgem determinadas situações que a gente sempre vai ficar questionando. Isso sempre vai ser crime? O rufião? Não existe um rufião que pode ser uma conduta lícita? Eu lembro que há muitos anos eu assisti, e vi também mais recentemente, uma questão da prostituta de luxo. Mas há muitos anos, tinha lá no Rio de Janeiro uma tal de Vila Mimosa. Eu acho que até hoje tem. É um local muito grande, sabe? Tem, assim, acho que milhares de prostitutas. Então, mostrou uma senhora que ela estava lá preparando o jantar do marido, dos filhos em casa. Aí acabou de preparar o jantar, deu um beijo neles, nos meninos, despediu. Ela foi lá para a Vila Mimosa. Ela passava a noite toda lá se prostituindo. E ela sustentava a família mediante a prostituição. O marido ficava em casa cuidando dos filhos. Era uma coisa até atípica na época. Isso era a década, tem tanto tempo, gente, acho que era a década de 80, década de 90. Então, assim, o marido em casa cuidando dos filhos e ela que sustentava a família. Ah, então significa que ele é um rufião? Ué, pela lei, sim, né? Ele está tirando proveito da prostituição alheia, fazendo-se sustentar-se por ela. Vocês condenariam, então, o marido por rufianismo? Quem acha que ele merece ser condenado? E teve um caso de uma prostituta de luxo que era assim, parece que ela cobrava, isso aí eu vi também na televisão, já é mais recente. Cada programa dela era de 3 a 5 mil reais. E quem auxiliava nela era o marido. O marido que colocou, que tinha um site, criou o site para ela, ele que agenciava as coisas, tal, tudo. Então ele é o rufião. Então, assim, pensem a respeito disso, né? Às vezes nós vamos ter a descrição do tipo penal perfeitamente, né, caracterizada. Ó, realmente o agente praticou aquela conduta descrita no tipo penal. Mas ele merece a reprovação penal? Existe alternativa para isso, para lidar com uma situação como essa? Tecnicamente, o que seria a defesa para ser apresentada? Nesse capítulo ainda, gente, nós tínhamos as figuras, né, do 231 e 231A, que era o tráfico de pessoas. Existia o tráfico internacional e o tráfico doméstico, para fins de exploração sexual. Mas o que aconteceu? O artigo 149A revogou expressamente esses dois delitos. Hoje, tráfico de pessoas é um crime contra a liberdade do indivíduo, e lá nós vamos ter a exploração sexual, o trabalho escravo e várias modalidades. O curioso foi o seguinte, introduziram quase que na mesma época essa infração aqui, ó, o 232, promoção de migração ilegal. Foi isso aqui que a Letícia mencionou, né, que tem o consentimento para poder cometer o crime. O que é essa promoção de imigração ilegal? Você promover por qualquer meio, com o fim de obter uma vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional,
ou de brasileiro em país estrangeiro. Ou seja, você vai pegar um paraguaio, né, e introduzi-lo no Brasil de maneira ilegal, sem que ele tenha visto nem nada, ou você vai levar um brasileiro para o exterior, para o Paraguai, para os Estados Unidos, que é mais comum, né, sem que ele esteja habilitado a entrar no país. A pena é de 2 a 5 anos. Isso é um crime contra a dignidade sexual? Na realidade, de dignidade sexual, isso aí não tem nada. Isso aqui é um crime contra as leis de imigração de um país. Mas o que acontece? O contrabando de pessoas, ele é muito próximo ao tráfico de pessoas. Existem estudos que falam assim, às vezes você começa no contrabando, você entrou num país ilegalmente com apoio de um coiote, você até pagou aquele coiote para poder entrar no país, mas quando você chega lá, você começa a ser explorado. Então, aquele contrabando, no final, ele vai virar um tráfico de pessoas. Né? E aí, ele foi colocado aqui nesse crime contra a dignidade sexual, porque era aqui que o tráfico de pessoas estava localizado. Como o tráfico de pessoas saiu de fininho e mudou para outra área, ele ficou aqui isolado. Não tem nada a ver, então, hoje, promoção de imigração ilegal contra a dignidade sexual. Olha que boa tese de defesa. Está lá um réu, quase está tudo demonstrado que ele praticou a migração ilegal. Aí ele chega e fala assim, ó, me digam em que momento que eu lesei a dignidade sexual das vítimas. Que o bem jurídico tutelado foi lesado. Mas se você for pensar bem, pode até caminhar por aí mesmo. Está incluído no capítulo que protege a dignidade sexual. Ou seja, não tem nada a ver. Pessoal, dúvidas, qualquer coisa, vão me falando, tá bom? Podem me interromper à vontade. E aí, gente, o tráfico de pessoas da Ana Luísa, né? É basicamente isso. Nós precisamos de ter uma ação, são esses os verbos típicos previstos no Código Penal, um meio que a legislação brasileira passou a exigir a partir de 2016 e que antes não exigia, e uma finalidade, que a legislação brasileira estabeleceu como 5 a partir de 2016. Anteriormente, era só a finalidade de exploração sexual. O que é comum acontecer? Né? Normalmente, né, nós vamos ter um tráfico de pessoas, é uma cadeia de pessoas envolvidas. Vai ter uma pessoa que normalmente faz o recrutamento, tem uma outra que realiza o transporte, tem uma outra que aloja e acolhe, com a finalidade de exploração sexual. Ah, tá, mas não houve a exploração efetivamente. A Ana Luísa chegou lá no coisa, tal, no mesmo dia ela chegou assim, não, eu vou embora, e saiu. Houve crime de tráfico de pessoas? A princípio, sim, pessoal. Se houve o verbo típico, algum deles, se houve uma fraude, né, vamos imaginar que houve a fraude, tanto é que ela foi embora, ela detectou que houve uma fraude, as condições eram diferentes das programadas, e ela fugiu, foi embora. A finalidade era para explorar sexualmente? Ainda que a exploração não tenha se consumado, houve o crime de tráfico de pessoas. É como o tráfico de drogas internacional, gente. É um pouco diferente, mas pensem nisso. Muitas vezes se prendem pessoas aqui no aeroporto de Confins que estavam querendo ir para Portugal, no voo da TAP, para poder levar drogas. Ela é processada por tráfico internacional de pessoas. Mas você chega assim, mas peraí, não saiu do Brasil a droga? Ela falou, não, mas a intenção dela era levar a droga para fora do país. Tanto é que ela ia pegar um voo internacional, apresentou o passaporte, mas foi detida no embarque. Então, assim, havia a intenção do tráfico internacional. Então, vai ser um tráfico internacional. Aqui é mais ou menos isso, aqui, ó. Havia uma intenção de exploração sexual. Houve um meio e o verbo típico, o tráfico de pessoas vai estar caracterizado. Agora, se existe uma exploração sexual, eu acho que é um crime adicional que se acrescenta. Pelo menos esse é o entendimento de nossa jurisprudência aqui no país. Então, assim, houve o tráfico de pessoas, recrutou uma vítima, transportou a Ana Luísa, e ela começou a ser explorada sexualmente no clube lá, vai ser uma casa de prostituição, pode ser um rufianismo. No caso, acho que o mais correto é casa de prostituição, que vai se cumular com o tráfico de pessoas. Então, normalmente, o tráfico de pessoas, quando existe a efetiva exploração sexual,
o efetivo trabalho escravo vai ser um crime em concurso material, o tráfico como anterior e a exploração posterior. Ok? Dúvidas? Deixa eu avançar aqui. Hoje está um pouquinho mais lento, mas vamos finalizar. Pessoal, só voltando então, nesse caso da Ana Luísa, o que eu acho? Eu acho que há indicativos, assim, muitas partes do caso demonstram autonomia da vontade dela. Ela tomou todas as iniciativas, ela sabia para onde que estava indo, eu acho que ela até sabia que ela iria se prostituir, então tinha uma fundada suspeita de que isso aconteceria, não foi um impedimento a que ela fosse. O problema é depois a execução da atividade. Se depois, quando ela chega lá no clube, ela começa a perceber que aquilo que foi dito para ela está diferente do que realmente está sendo executado, pode-se detectar aí algum tipo de fraude. Então, assim, houve retenção de documentos, ela está ficando lá privada da liberdade e só vai ser liberada no dia que pagar a dívida. Ela não pode sair de lá sempre. Tanto é que ela vai tendo um rodiziamento de localidades para não criar vínculo com ninguém. Ela só compra coisas dentro do estabelecimento, não pode comprar fora. Eu acho que aí pode, assim, isso pode ser um indicativo de que, na verdade, houve um tráfico e não um transporte irregular. E, além disso, como foi mencionado lá nos argumentos, é possível que esteja caracterizado um trabalho escravo. Se a gente considera a prostituição um trabalho, e se esse trabalho é exercido, por exemplo, com jornada exaustiva, com servidão por dívida, ou com algum outro elemento, em condições degradantes, pode estar caracterizado o trabalho escravo, né? Ou a casa de prostituição. Então, assim, na verdade, pode estar né? Aí é questão de prova, gente. Mas, assim, eu acho que o Ministério Público, ele teria elementos para poder oferecer uma denúncia. A questão era ver se ele conseguiria provar tudo isso. Mas eu acho assim, se houve o desacordo entre a promessa feita e o que ela efetivamente recebeu lá, pode ser um tráfico caracterizado pela fraude. Se lá ela chegando, havia uma casa de prostituição em que ela era explorada sexualmente, pode haver o crime contra a dignidade sexual. E se no exercício dessa atividade, ela não era uma exploração simples, sexual, mas era uma exploração com jornadas exaustivas, em condições degradantes, com servidão por dívida, eu acho que pode acumular com trabalho escravo, né? Então, é possível que, nesse contexto aí, diversas ações tenham sido praticadas. Outra coisa, gente, aí, já fugindo um pouco aí, são argumentos gerais dos crimes contra a dignidade sexual. No passado, nós tínhamos essa regulamentação, as penas foram aumentadas, né, ao longo dos anos. Hoje, se houver morte, a pena é a pena do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. E uma diferença básica disso, o que acontece? Antigamente, se você praticava um estupro que resultou morte, respondia pelo crime de estupro, mais um homicídio doloso, ou, dependendo, um homicídio culposo. Hoje não. Hoje é como se fosse um latrocínio. Hoje, se você pratica um estupro e resulta a morte, você vai responder por um estupro qualificado pelo resultado morte. Qual que é uma diferença básica? Antigamente, a pessoa ia ser julgada pelo júri, se fosse um homicídio doloso. Ele estuprou e matou. Então é um crime doloso contra a vida. Hoje, essa pessoa é julgada, o agente é julgado pelo juiz togado, singular, porque não foi um homicídio doloso, foi um estupro qualificado pela morte. Como é que vai ser no futuro? No futuro, parece que vai voltar ao que é a regulamentação anterior. Nós não vamos ter uma figura, né, uma qualificadora de um estupro qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou resultado morte. Então, provavelmente, o agente vai responder, no caso de morte, por um homicídio doloso e por um estupro cumulado a ele. Outras questões que surgiram. Tecnologia no passado não existia. No futuro, hoje, né, a partir de 2018, aí, até foi minha falha, né, gente, naquela última brincadeira da aula passada, né, o registro não autorizado de intimidade sexual é um crime mais recente do que a divulgação de cena de estupro
ou cena de sexo ou de pornografia. O que está acontecendo, gente? Com a tecnologia, ficou muito fácil você gravar tudo, né? Você divulgar essa informação está mais fácil ainda. E muitas pessoas foram vítimas, normalmente mulheres, né? De divulgação de cenas íntimas, né? Então, os tipos penais que foram criados visam a coibir isso, né? O 216B é uma forma talvez um pouco mais branda, né? Foi feito um registro, né, de vídeo, visual, de uma atividade sexual, isso aí depois foi divulgado. Isso realmente é um crime que atenta contra a dignidade sexual da vítima, né? A privacidade dela, não tem dúvida nenhuma. Às vezes a divulgação que se está impedindo é de uma cena de estupro, né, para não estimular a prática de infrações como essa, né, evitar, coibir esse tipo de divulgação. Então, assim, são novas figuras típicas previstas, com diversos verbos típicos. Depois vocês têm que dar uma olhada com calma em cada um daquilo. Mas, assim, o objetivo, por exemplo, de proibir a cena de estupro é evitar fazer apologia a esse tipo de crime, né? E, então, hoje há previsão. No projeto do Código Penal, é um código de 2012. Eles não chegaram a cogitar disso. No futuro também, nesse anteprojeto, não há nenhuma previsão. Parece até um contrassenso, né? Hoje nós previmos isso. No futuro não haverá previsão. Mas é porque o anteprojeto é antigo, né? De 2012. E já finalizando, esse é o último aspecto que eu quero mencionar, a ação penal. Pessoal, antigamente, até 2009, a ação penal em crimes de estupro, eu estou falando estupro generalizando, né, de crimes contra a dignidade sexual, era uma ação penal de iniciativa privada. A vítima precisava contratar um advogado para processar o agente. Havia exceções. Se a vítima fosse pobre, ela não tem condições de contratar um advogado. Ela tinha que ir lá no Ministério Público ou na polícia e fazer uma representação. Falava aqui, ó, eu fui vítima de estupro, eu quero que o fulano seja processado, não tem condições de contratar um advogado. Aí o Ministério Público assumia a titularidade da ação penal. Ou então, quando o crime ocorria pelos pais, né? O abuso de pátrio-poder. Era uma ação incondicionada. Como envolvia normalmente crianças, o Ministério Público atuava quase que de ofício, né? Chegou o conhecimento dele à ocorrência do fato, eles já podiam tomar as providências. Isso aí vigorou durante muitos anos, até que em 2009 já sofreu uma representação, uma modificação. De ação privada virou ação condicionada à representação. Então, como é que acontece? Hoje, né, hoje não, em 2009, a vítima ela não precisava mais contratar um advogado. Bastaria ela chegar na polícia, no Ministério Público e falar que fui vítima de um estupro, eu quero que ele seja processado. Foi dada a representação. Eles vão agir em nome dela e vão processar o agente. Havia uma exceção. Se era menor de 18 anos ou vulnerável, né, aquela questão do paternalismo penal. Essas pessoas precisam de uma proteção maior. Então, nós temos que dar uma tutela maior. Eles estão em formação ainda, são imaturos, tal, né? O vulnerável não consegue resistir, né, não tem uma capacidade de resistência. Então, a ação é pública incondicionada. Em 2018, houve uma mudança significativa. Todos esses crimes se tornaram ação públicas incondicionadas. Houve um estupro, o Ministério Público ou a polícia tomaram conhecimento, dão início à investigação e ao processo criminal. Vai ser a mesma regulamentação prevista no futuro, no Código de Processo Penal, no Código Penal, aliás. O que vocês acham, gente? É mais adequada essa ação penal pública incondicionada que está em vigor hoje? Era melhor a ação penal privada, quando se precisava contratar um advogado? Ou a condicionada representação, não precisa contratar um advogado, mas você tem que manifestar seu interesse em processar o agente perante a polícia, perante o Ministério Público? Vocês têm alguma ideia do que seria melhor? Professor, essa questão envolve muito o pensar. É porque a gente já tem, como o senhor bem trouxe nos dados, a gente já tem uma grande subnotificação, né, nos casos de estupro e dos crimes contra a dignidade sexual no geral. Também a gente vê natural da vítima, né,
não querer expressar isso, ter vergonha, às vezes não ter nem força para chegar a denunciar, quiçá procurar um advogado ou procurar um MP. Então, se já se subnotifica, se já tem todos esses empecilhos, né? Acredito que a escolha pela ação penal pública incondicionada, apesar de ter aquelas implicações, né, que muitos argumentam de, às vezes, a pessoa não queria, né, processar, não sei, perdoou, acho que não tem nem perdão, mas ou não queria manchar a imagem disso, mesmo que corra em sigilo, enfim. Acaba que cria um escarcéu, né, acaba que a vítima também se coloca lá. É difícil para ela, né, se colocar perante o tribunal, enfrentar tudo aquilo de novo, revisitar e rememorar os sentimentos. Então, apesar disso, eu acho que seria melhor mesmo pública incondicionada, tal qual está e vai ser, né? Ô, Natan, sabe o que acontece na verdade? O João de Deus, nós vamos tratar dele na nossa próxima aula, ele que acho que mostrou que tinha que ser ação pública incondicionada. Fala lá, Letícia, depois eu continuo. Professor, eu vejo que isso também teve um impacto muito grande na questão do estupro de vulnerável, porque tinha muitos adolescentes e crianças que, com menos de 14 anos, né, eles praticavam atos sexuais consentidos, mas que hoje, mesmo sendo consentido, é crime de estupro de vulnerável. Então, casos, por exemplo, de crianças grávidas, hoje eles provavelmente não seriam denunciados, não seria feita essa representação, e hoje, obrigatoriamente, são investigados. Então, acho que isso teve uma mudança importante também. Letícia, você levantou esse ponto, é realmente muito, muito importante. Em 1940, realmente, o fato de ser uma criança adolescente não alterava a ação penal, só alterava se a vítima, se o agente fosse pai, né, mãe, padrasto, madrasto, tivesse um poder sobre eles. A partir de 2009, o menor de 18 e vulnerável já entrou no incondicionado, como você falou. A partir daí, realmente, né, a ação era de ofício. E o que acontece, gente? O caso do João de Deus, nós veremos. Eu vou preparar 2 vídeos, viu, gente, para a próxima aula. Vai ser meio que um dever de casa para vocês. Vocês vão ter que assistir o vídeo antes. E vai ter algumas perguntas para vocês responderem. Não precisem tomar nenhuma iniciativa lá no Moodle ou não. Os vídeos ainda não, eu ainda tenho que elaborá-los. Mas, assim, vocês vão ver no caso do João de Deus que muitos crimes deixaram de ser processados porque eram fatos ocorridos no passado, quando ainda estava em vigor, antes de 2009, quando estava em vigor o Código Penal original. A ação tinha que ser ou privada, ou, dependendo se fosse pobre, condicionada à representação. E as pessoas não fizeram isso. E aí você tem prazo, né, gente? A ação privada tem que ser exercida em 6 meses. A representação tem que ser apresentada em 6 meses, a contar da ciência da autoria do fato. E aí as vítimas deixaram esse prazo passar. Agora, se fosse uma condicionada representação, não teria esse limite de 6 meses. O que haveria de limite temporal seria a própria prescrição. Não, passaram-se 20 anos, aí não, aí prescreveu. Mas se o crime ocorreu há 10 anos, ainda não estaria prescrito, né? Teria decaído, talvez, do direito de representação, do direito de queixa, mas não estaria prescrito. Agora, quando você afasta o direito de representação, afasta o direito de queixa e fala que a ação é pública incondicionada, diminuem-se os limites de proteção do réu. Acaba que é isso. Quando você transforma um crime em ação pública incondicionada, você está falando que o processamento do réu é mais fácil de ocorrer. Não depende de vontade da vítima. O grande, porém, é o seguinte, né, pessoal? Alguns crimes sexuais, a vítima não quer levar adiante. E hoje ela não tem mais essa opção. Se por acaso, né, o fato vier a público, não sei por qual razão, e ainda que ela não queira processar o agente, em sendo uma ação pública incondicionada, a vontade dela é irrelevante.
Em termos práticos, aí eu adianto para vocês, não vai dar em nada, porque se a própria vítima não cooperar, ela não quiser prestar depoimento, ela não quiser, dificilmente vai ter uma repressão, uma punição, né? Mas, assim, não deixa de ser não é um descuido, não, mas não se priorizou agora, nesse caso, né, a questão da tutela da vítima. Antes, parece que o principal fundamento da ação penal era justamente tutelar a intimidade, a privacidade da vítima. Ela que deveria decidir se quer ou não avançar com a persecução penal. Hoje, retirar esse direito dela. E a intenção hoje é qual? É punir o agente, né? E o João de Deus talvez tenha sido um marco para essa mudança, para essa reforma que aconteceu. Tá bom? Então, assim, queiramos ou não, né, hoje em dia o que vigora é isso. Para os crimes contra a dignidade sexual, né, nós temos uma ação pública incondicionada, né, que vai independer da vontade da vítima. O Pedro mencionou aqui, Pedro, né, sua dúvida. Deixa eu só avançar aqui o slide para a gente terminar. Pessoal, aqui, ó, finalizando aí o passado, presente e futuro. Próxima live vai ser agora, quarta-feira, às 19 horas. Eu acho que nós vamos falar sobre tráfico de pessoas. Tem um delegado da Polícia Federal que mexe aqui no Brasil a respeito disso, a atuação da Polícia Federal no tráfico de pessoas, no combate ao trabalho escravo. Eu acho que vai ser interessante e nós o convidamos aí para poder participar. O Pedro está perguntando aqui, né, no caso da ocorrência do tráfico de pessoas, com a finalidade de submeter a vítima a trabalho em condições análogas de escravo, essa finalidade afasta a incidência do artigo 149 ou existe o concurso, né, material? Ô Pedro, eu acho que vai haver o concurso, entendeu? É quase que assim, é um desenvolvimento, é uma linha do tempo. No início da linha do tempo, nós temos a prática do tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. A partir do momento que começa a exploração do trabalho escravo, nós continuamos na mesma linha do tempo, mas começamos uma outra infração. Vai haver defensores, né, pessoas que vão chegar e falar assim, mas espera aí, será que o crime de trabalho escravo, então, não vai absorver o crime de tráfico de pessoas? É um argumento forte. Eu já vi um artigo jurídico escrito por um delegado nesse sentido. O tráfico de pessoas fica absorvido, né, na progressão delitiva pelo trabalho escravo consumado. Mas o que eu penso é o seguinte, os tribunais no Brasil nunca admitiram essa tese, pelo menos em relação à exploração sexual. Eles sempre processaram pelo tráfico de pessoas, cumulado com casa de prostituição, com rufianismo, né, com algum delito aí que envolva a exploração sexual da vítima. E eu acho que a tendência vai ser também essa, haver um concurso de infrações. E até também, aí, gente, isso não é um critério, né, técnico para definir isso, mas pelo o valor da pena, seria mais ou menos também essa solução. Se a gente for ver, por exemplo, na Itália, Portugal, Estados Unidos, lá, os Estados Unidos, por exemplo, o crime de tráfico de pessoas é tudo, entendeu? É tanto traficar a pessoa quanto explorá-la para trabalho escravo ou exploração sexual. O crime, então, engloba os dois delitos aqui no país. A pena lá é de 15, 20 anos, né, para o conjunto da obra. Então, imaginar que todo esse conjunto da obra no Brasil vai pegar uma pena de 2 a 8 anos, que é o crime fim, o trabalho escravo, não sei se é assim certo, né? Mas, assim, não é uma explicação técnica. O que eu digo é isso, os tribunais entendem que são duas condutas autônomas, não existe uma relação assim, de exaurimento, de progressão delitiva entre elas, né? O tráfico, normalmente, é uma figura que precede. É possível que haja o trabalho escravo sem o tráfico, é possível que haja o tráfico sem o trabalho escravo, né? São figuras autônomas, e quando elas coexistem, são de maneira distinta. Essa é a minha opinião. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Oi, Diga, professor. André. Pois não. Pode falar, acho que é o Lucas que está falando, né? Ah, não, Lucas, pois é, porque o André levantou a mão. Diga, porque Lucas, a minha André... dúvida, a minha dúvida ela não tem muito a ver com o tema dessa aula, mas tem mais a ver com o tema da aula anterior. Sim. Porque eu estava vendo a aula, né, da semana passada e me veio uma dúvida, se uma pessoa, por exemplo, um homem
tá mantendo uma relação sexual com uma mulher, e uma relação sexual protegida, né? Usando preservativo e tudo mais. E aí, no meio da relação sexual, ele retira o preservativo e não conta pra ela. Isso seria um caso de importunação? Importunação, né? Ou de estupro. Porque a gente ficou discutindo isso Eu fiquei discutindo isso com meus amigos, aí a gente não sabia, assim, caracterizar qual crime seria, como que ia tipificar esse acontecimento. Ô, Lucas, deixa eu falar, assim, você me perguntando uma resposta apressada aqui, eu não sei se seria um crime, entendeu? Igual você falou, talvez importunação sexual, seria isso? Não. O que vocês tinham pensado, assim, que delitos que vocês acham que poderia ter... Tá. É porque, tipo assim, essa cena aconteceu numa série que a gente tava vendo e tal, e na cena é tratada como estupro, né? Porque, afinal de contas, a mulher não consentiu, ela ficou muito... Assim, ela ficou muito incomodada com isso e falou que ela não tinha dado consentimento... Assim, a relação sexual que ela tinha consentido era a relação sexual protegida, né? Então, assim, lendo aqui o código, eu pensei assim que daria para colocar como importunação, né? Praticar contra alguém e sem a sua anuência, né? Tipo, a modalidade que foi praticada contra ela, ela não consentiu, né? Mas também estavam falando que, tipo, do estupro, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Tipo, expor a mulher a um risco, né? Seria uma violência, mas eu não sei se porque mediante violência, né? Ela não foi ameaçada ou nada. Aí eu não sei, eu acho que a importunação ficaria melhor, né? Mas não sei. Ô, Lucas, a questão, assim, como eu falo, instigante aí. Isso aí dá até para um concurso, né? Para dar várias interpretações. Eu falo o seguinte, o estupro, a princípio, eu teria uma tendência em afastar, não sei, porque, assim, houve a prática do ato sexual, esse ato sexual foi consentido, né? Ainda que ele tenha feito uma coisa assim, que houve um desacordo, né, em determinada prática, ele não fez isso, talvez, valendo-se de violência ou grave ameaça. Né? Eu acho que para ter esse desacordo precisaria da violência ou grave ameaça para caracterizar o estupro. Por não ter tido esse acordo, poderia talvez sim enquadrar na importunação sexual. Né? Porque, igual você falou aqui, o ato foi praticado de uma maneira diferente do que a princípio havia sido, né, combinado. Né? Mas mesmo isso aí é questionável. Né? Eu não sei se a conduta poderia ser atípica, entendeu? Tem lá nos crimes contra... Porque a questão é tipo assim, tem crimes, né, que você pode aí transmitir eventual doença venérea, tal, né, gerar esse risco, aí sim poderia talvez caracterizar uma conduta como essa. Mas se assim as pessoas estavam cientes que não havia nenhum risco de transmissão de uma doença como essa, né, tem um perigo, né, de contágio venéreo, se a questão foi só simplesmente um receio de se engravidar, de uma gravidez indesejada, eu acho que não enquadraria aí num crime de perigo também. Então, assim, eu chutaria o 215 com ressalvas. Entendi, então. Obrigado, viu? Nada. Vai lá, André. Thaís também levantou a mão. Professor, só voltando nesse caso do Lucas, acho que estão sugerindo aqui no chat que... Agora que eu estou pensando aqui, né, violência sexual, violação sexual mediante fraude, né? Eu estou aqui focado aqui no artigo 215, mas nós temos aí o 215A, né? Não, eu estava no 215A, nós temos o 215, mediante fraude. Mas aí o problema do 215 é o seguinte, a fraude é um meio utilizado para conseguir a conjunção carnal. Né? Ela antecede a prática do ato sexual. No caso aí que o Lucas mencionou, a fraude foi utilizada durante, né? Assim, não foi um meio para... entre o estelionato e o furto mediante fraude. Né? No estelionato, o que acontece? A fraude é o instrumento utilizado para você obter um consentimento que é enganoso, viciado.
No furto mediante fraude, a fraude é utilizada para você ocultar um elemento e aí conseguir subtrair um bem, sem que a outra pessoa perceba. No estelionato, por meio da fraude, a pessoa entrega voluntariamente um bem. No furto, ela não sabe, a vigilância dela que é ludibriada, ela não sabe que entrega aquilo. Então, aqui, o nosso violação sexual mediante fraude é mais ou menos aí assim, a gente precisaria ter um outro tipo penal, talvez, que seria isso aqui, ó. Tem conjunção carnal, mas por meio de fraude não se concretiza, não se realiza como, né? Nesse caso aqui, eu acho que 200 Parece que para mais alguém travou aí a Pra mim gravação? também. Sim, aqui também. Deve ter caído. Eu achei que era eu. Eu achei que tinha caído a internet aqui também. Gente, será que a gente tem que avisar para ele? Ele deve Não estar falando. sei. Será que a gente sai? Será que a gente fala? Ah, tá. Ele Ah, falou aqui no ele chat. falou no chat.